As crises se intensificam, e você precisa ficar por dentro de cada movimento que pode mudar o rumo da geopolítica mundial. Aqui, você vai entender por que a Estônia deu um golpe estratégico contra a Rússia, como a Europa está se armando para uma guerra prolongada e qual é o plano ousado do Reino Unido que pode redefinir o conflito na Ucrânia. Não é só mais uma atualização, é a análise que você não encontra em lugar nenhum. Comecemos pelo que pode ser o estopim de uma nova escalada. Um navio russo, parte da chamada Frota Fantasma de Moscovo, foi interceptado nas águas da Estônia em uma operação relâmpago. Não era qualquer embarcação, um petroleiro sem bandeira, sob sanções da UE, Reino Unido, Canadá e Suíça, transportando cargas proibidas em direção a Usluga. Mas não chegou lá. As autoridades estonianas agiram na madrugada, com apoio aéreo, e detiveram a tripulação, 24 pessoas, incluindo um capitão chinês que, segundo fontes, já colabora com as investigações. A pergunta que não quer calar: se esse navio, claramente legal, navegava tranquilamente rumo à Rússia, quantos outros estão passando despercebidos pelo Báltico? A resposta de Moscou não demorou. Nikolai Patrushev, braço direito de Putin no Conselho Marítimo Russo, reagiu com ameaças veladas: vamos encontrar uma maneira de retaliar. Mas a Estônia não recuou. Enquanto isso, o Paquistão, aliado inesperado de Lukashenko, começa a mover peças no tabuleiro da Belarus, um sinal de que as alianças estão se rearranjando de forma perigosa. Enquanto a Rússia tenta avançar em duas frentes no norte da Ucrânia, com tropas a apenas 7 quilômetros de algumas vilas e rumores de uma ofensiva em direção a Chernihiv, Kiev contra-ataca. Não só reforça suas posições para evitar um cerco, como leva a guerra para dentro do território russo, com operações em Kursk e Belgorod. Mas o que realmente pode virar o jogo é o anúncio bombástico do Reino Unido. Pela primeira vez, Londres estuda enviar não apenas instrutores, mas tropas regulares para a Ucrânia por até 5 anos. Não se trata de uma missão simbólica. Segundo The Telegraph, soldados britânicos atuariam ao lado de contingentes de outros países ocidentais, treinando forças ucranianas, protegendo o espaço aéreo e marítimo e, o mais importante, enviando um recado claro a Putin: a Europa não vai recuar. E falando em Europa, a reunião do grupo de contato Ramstein em Bruxelas revelou uma mudança radical de estratégia. Desta vez, não foram os Estados Unidos que lideraram as discussões, embora o Pentágono tenha participado por videoconferência, mas Alemanha e Reino Unido. O foco: fechar o céu ucraniano. Os ataques com mísseis e drones russos estão devastando a infraestrutura crítica, e Kiev está com um déficit alarmante de sistemas de defesa aérea. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, foi direto: estamos no início de uma nova era. Nos próximos anos, teremos que provar nossa capacidade de nos defendermos. Os números são impressionantes. A UE já destinou mais de 23 bilhões de euros em ajuda militar à Ucrânia só neste ano, mais que em todo o ano passado. Mas, como alertou Kaja Kallas, alta representante da política externa da UE, ainda não é suficiente. O que está em jogo não é apenas o envio de armamentos, embora a lista seja robusta: sistemas Iris-T, mísseis Patriot, drones de reconhecimento, tanques Leopard, artilharia e munição em massa. O plano agora é integrar as indústrias de defesa europeias e americanas para garantir um fluxo contínuo de suprimentos. Ou seja, não se trata mais de doações esporádicas, mas de uma máquina de guerra coordenada. Enquanto a Rússia acelera seu avanço em direção a centros regionais estratégicos, a Ucrânia recebe reforços urgentes. Mas a grande pergunta é: até onde o Ocidente está disposto a ir? O Reino Unido já deu o primeiro passo. A questão agora é se os Estados Unidos vão embarcar ou se vão deixar a Europa liderar sozinha uma missão que pode definir o futuro do continente. Uma coisa é certa: cada movimento conta, e quem ficar de fora pode pagar um preço alto. Você está preparado para o que vem por aí? A questão agora não é apenas se o Ocidente vai agir, mas como vai agir. E a resposta depende de um detalhe crucial: que tipo de missão estamos falando e o que exatamente se espera dos Estados Unidos. Como alertou Ruben Brekelmans, ministro da Defesa dos Países Baixos, precisamos entender claramente que tipo de missão será e o que estamos pedindo aos Estados Unidos. Os contornos ainda são nebulosos, mas uma coisa é certa: o Reino Unido já traçou seu plano, e ele não é para amadores. Londres não revelou números exatos de tropas, mas o cronograma é ambicioso: um despliegue escalonado ao longo de 5 anos. E não se trata de soldados jogados na linha de frente como carne de canhão.
Segundo o politólogo ucraniano Igor Reiterovski, em análise exclusiva, o cenário mais provável é que as tropas fiquem estacionadas em cidades estratégicas, na segunda ou terceira linha de defesa, longe do fogo direto, mas em pontos que a Rússia poderia visar como alvos prioritários. Ou seja, não são forças de combate imediato, mas um escudo dissuasivo. E aqui está o pulo do gato: a simples presença de militares estrangeiros em solo ucraniano muda completamente a equação do conflito. Por quê? Porque um ataque a essas forças não seria apenas um ataque à Ucrânia, seria um ataque direto aos países que elas representam. Para Moscou, isso significaria cruzar uma linha vermelha perigosa, transformar uma guerra local em um conflito aberto contra membros da OTAN. E aí, meu amigo, o jogo vira. Não é à toa que, para Kiev, essa é a melhor opção possível. Não é sobre gostar ou não gostar, e a Rússia, claro, não vai gostar nada, é sobre garantir segurança por meio da dissuasão. Uma jogada de xadrez onde cada peça colocada no tabuleiro aumenta o custo de um movimento agressivo da Rússia. Enquanto isso, em outra frente, a tensão escalona e desta vez, o alvo é a China. A administração Trump não poupou palavras, acusações diretas, números chocantes e uma guerra declarada. Peter Navarro, ex-conselheiro comercial de Donald Trump, foi taxativo: a China matou mais de 1 milhão de americanos com fentanil mortal e drogas relacionadas e se recusa a fazer algo a respeito. Mas não para por aí. Segundo ele, desde 2001, Pequim destruiu mais de 60 mil fábricas americanas e roubou 5 milhões de empregos na indústria. Navarro, o mesmo que Elon Musk chamou de mais burro que um saco de tijolos, é a voz por trás da guerra tarifária que marcou o governo Trump. E suas declarações não são apenas retórica, são um aviso de que a pressão sobre a China está longe de acabar. Mas se os Estados Unidos estão de olho no Oriente, a Europa enfrenta seus próprios fantasmas e um deles se chama Alexander Lukashenko. O ditador bielorrusso, sempre criativo em suas jogadas geopolíticas, agora aposta em um movimento ousado: importar até 150 mil trabalhadores paquistaneses para a Bielorrússia. Em um discurso após negociações com o primeiro-ministro do Paquistão, Lukashenko anunciou, sorridente, que esses especialistas, no papel, virão para preencher vagas em indústrias estratégicas. Tradução: enquanto centenas de milhares de bielorrussos fogem do país ou sobrevivem sem empregos decentes, o regime abre as portas para mão de obra barata, disfarçada de alta qualificação. E não é só retórica. Em Baranovichi, uma fábrica têxtil já está pronta para receber os primeiros trabalhadores paquistaneses. Lukashenko garante: eles virão para ajudar com os tecidos. Enquanto isso, os locais continuam na fila do centro de emprego, assistindo à sua própria substituição. Uma ironia cruel, mas que faz todo sentido no manual do autoritarismo: quando a população não serve mais, importa-se outra. O mundo está em movimento e cada peça desse quebra-cabeça geopolítico afeta você, direta ou indiretamente. A pergunta que fica é: você está acompanhando as jogadas certas? Porque quem não entende o jogo hoje pode ser pego de surpresa amanhã. Fique atento. Compartilhe, comente, debata. Quanto mais gente acordar para essa realidade, menos espaço sobra para os que querem nos manter no escuro. Até a próxima e que as notícias sejam a seu favor.